Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, porção de Tânia do dia 29 de Adar. Já explicamos que os Benonim vieram para o mundo para refinar o mundo material. Explicamos que a refinação do mundo material é principalmente feita através de ações físicas, ações com alguma coisa que tem valor material, físico. E não somente estudo de Torá, reza, se tornar espiritual. Para isso tem anjos, tem alma que não veio ao mundo. Ela veio ao mundo para fazer uma diferença em nosso meio material. Que ele também se transforme, deixe de ser utilizado contra Deus, ou ignorando Deus, e seja utilizado por Deus, de acordo com o que Deus exigiu e descreveu na sua Torá. E por isso a mitzvah destacar é uma coisa grandiosa. Ela refina grande parte do mundo material. Refina o esforço investido nela, refina a pessoa que poderia ter usado aquele dinheiro para qualquer outra coisa. Então mostra que a tzedakah é mais valiosa para ele que qualquer outro bem que o dinheiro pode comprar. Grande vantagem da tzedakah em questão de refinamento da matéria, porque ela é uma moeda de troca para todo tipo de matéria. Por outro lado, o estudo de Torá é considerado uma mitzvah das mais importantes. E aqui tem um debate. Ontem descreveu a vantagem da Torá. Ela mexe com a parte mais nobre do corpo, que rapidamente se submete à vontade de Deus, que é a nossa mente, diferente do coração, que tem as suas teimosias. E o conteúdo da Torá é um conteúdo intenso, um conteúdo poderoso, que é considerado, que vem da mais sublime altura de conteúdos vindos de cima para baixo. E a alma sente a vantagem de Torá nesse aspecto de refinamento do mundo. Existe um refinamento colateral que a gente não sente, não percebe, que o estudo de Torá traz para o ambiente. Inclusive, não, eu deve falar inúmeras vezes, várias vezes, que a pessoa deve constantemente estar pronunciando salmos e alguma coisa de cor, mentalizando Torá o dia inteiro. Então, eis o debate. O que vale mais, o Torá ou a tzedakah? Refinamento focando no espiritual ou refinamento focando em inverter o material em algo subserviente a Deus? Então, na posição de hoje segue dizendo o seguinte: apesar da vantagem da Torá, os sábios falaram que o principal não é o estudo, somente a ação prática daquilo que se estuda. E também está escrito: hoje devemos fazer e recompensa e conhecer Deus de perto e ter grandes mentalizações e alcances intelectuais será nossa recompensa nos dias futuros. Então agora tem que fazer. Não adianta estudar sem praticar. Adianta praticar sem estudar, se você pratica certo. Desde que pratica certo, aquilo tem um valor. Enquanto estudo sem prática, lhe falta uma grande parte. E por isso falam os sábios que se tem uma mitzvah prática que ninguém mais pode fazer por Deus, então o sábio deve deixar de estudar e praticar, fazer aquela mitzvah. Porque a finalidade da criação do mundo e ter vindo nesse mundo material, que deve ser moradia para Deus nos inferiores. Inferior é a coisa mais inferior, mais escurecida. Quanto mais ativo e menos sensível é o meio do serviço a Deus, mais próximo da finalidade desse mundo, o destino da missão da alma, é aquela ação. Então, se você pode servir a Deus com ações práticas, é mais enaltecido do que sentar e ficar estudando Torá apenas. Devemos inverter a escuridão desse mundo em luz e fazer essa terra material ser repleta com a glória de Deus. Que toda a carne veja junto que Deus é quem está falando e criando esse mundo. Por isso, mesmo que estiver estudando profundas partes da Torá, não vai dizer, eu estou estudando, então eu vou deixar aquela mitzvah que não aconteça. Se há alguém outro que pode fazer e ele igual não está estudando, deixa ele fazer. O serviço a Deus acontecerá de qualquer maneira. E você ficará servindo a Deus no estudo, enquanto outros ficarão praticando a mitzvah prática. Mas quando é algo que outros não podem fazer, então deve deixar de estudar para isso. Não obstante, se outros fazem, não deixe de estudar sua Torá.
Apesar que toda a Torá é apenas descrição das leis práticas, toda ela é indicação de ir lá fazer. Ela tem um efeito colateral de refinamento grande sobre a criatura e sobre o mundo. E é uma iluminação da escuridão perceptível desse mundo muito intensa. E nesse aspecto de refinamento colateral, que nós não percebemos, mas a alma percebe, e quando o Mashiach chegará, nós todos perceberemos a diferença. A Torá faz mais intenso do que a mitzvah prática. Em outras palavras, o serviço a Deus, de ponto de vista que podemos perceber, é mais valioso na ação. Nós vemos e percebemos que o mundo é material, vemos e percebemos que ele não pode existir sem ter um Criador totalmente abstrato. E se ele fez o mundo assim, necessariamente indispensável que esse mundo seja utilizado para servi-lo. E se ele quisesse servir a Deus, serviço somente no pensamento, não precisaria fazer o mundo ativo, o mundo de objetos como o nosso. Conclui-se que servir a Deus a partir de instrumentos de objetos é a principal missão da criatura aqui nessa terra. Isso aqui do ponto de vista que percebemos. Mas existe a própria percepção das criaturas, que sempre sem saber, que ela não sente a si mesma. Geralmente a pessoa não analisa o que é a minha percepção. Ela percebe o mundo, ela discute as coisas consumidas pela percepção, mas o que é a própria percepção? É uma maneira escurecida que só conhece coisas terrestres. A partir do estudo de todas as coisas terrestres, deixam de ser terrestres, deixam de ser separados de Deus. Você começa a perceber tudo como parte do contexto geral, parte do Criador. Isso que eu digo é lógico, mas existe uma maneira mais intensa que ultrapassa a lógica simples, que é a santidade da Torá, que é luz infinita de Deus, que sensibiliza criaturas e praticamente transforma elas, que elas tenham outra percepção. E essa aqui é como uma coisa que acontece por trás dos panos, um efeito colateral, de iluminar o mundo. O mundo deixa de ser um ambiente escurecido e se torna um lugar iluminado, onde as criaturas são sensíveis, diferente do que eram antes que o estudo ocorreu ali. E isso também é importante. Ou seja, aqui se refina duas coisas. Se refina o objeto em si e se refina a percepção que processa objetos. Então, o urgente, o imediato, é refinar o objeto em si, fazendo a mitzvah. E a segunda urgência, que se tiver quem faça a primeira, você fica com a segunda, é refinar o caráter da percepção, que ela não esteja escurecida. E isso não se faz pelo meio lógico, e sim pelo instrumento que Deus nos forneceu. Estude minha Torá, tu serás iluminado. Isso que falamos que a Torá é uma luz grande. Falamos, né, mitzvah e Torá. A mitzvah é uma vela, que é uma luz pequena, e Torá é uma grande luz, porque ela realmente muda o ambiente. Outro lugar vai chamar isso aqui como ar limpo, limpar o ar. E torna as criaturas mais sadias no serviço a Deus. E o Rav Sheshet dizia: eu alegro minha alma, alegra-te minha alma, que é pelo teu benefício eu estou lendo a Torá e a Mishnah. Então, um alimento para a alma. Como explicamos também no capítulo 5 e 6 do Tânia. Para a necessidade da alma, que precisa de um ar de consciência em relação a Deus, a alma divina precisa de conteúdo divino. A Torá é um alimento. Ela sente a vantagem da Torá. Para ela, isso aqui é o que mantém ela com poder de continuar conquistando mais parte do mundo para Deus. Então,
use a tua alma divina para funções que impactam o mundo físico quando necessário. E não deixe de alimentar ela com Torá sempre que possível. Até aqui a porção do Tânia, do último dia do mês de Adar, 29 de Adar. Devo acrescentar aqui uma observação, que essa questão de Torá iluminar o mundo vigora quando uma pessoa estuda a lei que Deus pede para ele. E de judeus, Deus pediu estudar todas as partes. Mas se uma pessoa não judia estudar a Torá, ela deve se focar nas partes relevantes para o serviço dela a Deus. E aí sim, isso é querido e tem sua vantagem, sua qualidade. Como tem alguma restrição para não-judeus estudar, se aprofundar em partes que não são práticas para eles. Eles não foram ordenados de estudar a Torá como estudo. Para eles o estudo todo é destinado a praticar. E por isso devem focar naquele tipo de estudo. Agora, a prática de servir a Deus do não-judeu também tem que ser amar e temer ao Criador. Então, entra várias meditações sobre a grandeza de Deus. Mas questões de leis, aprofundado, e não deve se aprofundar nas leis que são relevantes ao povo judeu.